Bom dia, pessoal do sexto ano B, aqui é o professor Adlon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos na nossa 27ª semana, hoje dia 17 de novembro. Vamos lá, o que é que a gente vai estudar? Hoje a gente vai continua estudando as relações ecológicas. Então vamos lá. Só para revisar um pouquinho o que a gente já estava vendo nas últimas semanas, na busca pela sobrevivência, cada espécie tem formas diferentes de conseguir alimento, de se reproduzir, de obter abrigo. Com isso, os diferentes organismos acabam se relacionando de diversas maneiras. Como eu falei nas aulas passadas, alguns seres vivos se relacionam muito bem, outros não se relacionam bem, né? Essas interações, chamadas de relações ecológicas, acontecem entre indivíduos de espécies diferentes e entre indivíduos da mesma espécie. É só para lembrar, espécie quer dizer, quando é que um indivíduo é da mesma espécie? Quando ao cruzarem, eles gerarem descendentes férteis, né? Então eles são da mesma espécie. Então quando eles são da mesma espécie, eles têm uma relação entre indivíduos da mesma espécie, eu vou chamar essa relação de relação intraespecífica. Quando são de espécies diferentes, a gente diz que a relação é interespecífica. Então aqui, como eu acabei de falar, relações ecológicas entre indivíduos de espécies diferentes são chamadas de relações interespecíficas. A gente viu isso na aula passada. Relações ecológicas entre indivíduos da mesma espécie são chamadas de relações intraespecíficas. Intra quer dizer dentro, inter quer dizer fora, né? Quer dizer que não é da mesma espécie. Então as relações ecológicas intraespecíficas, a gente já começou a estudar. Nas relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, os indivíduos se beneficiam mutuamente, podem se beneficiar mutuamente, ou seja, os dois ao mesmo tempo, né? Os dois se dão bem. Ou alguns deles podem ser prejudicados. A gente vai ver quais são. Vamos lá. Competição. Pode haver competição? Pode. Uma competição intraespecífica, ou seja, uma competição dentro da mesma espécie. Assim como acontece na competição interespecífica, em que indivíduos de espécies diferentes eles competem, né? Por exemplo, você pode ter lá na África, quando morre algum animal, um gnu, por exemplo, aí você tem os leões querendo comer a carcaça e você tem as hienas querendo comer a carcaça. E às vezes eles ficam brigando entre eles. Então existe uma competição entre hienas e entre leões para poder comer aquela carcaça. Então, nesse caso, é uma competição interespecífica, de espécies diferentes. Aqui a gente está vendo a competição intraespecífica, que é da mesma espécie. Então, a intraespecífica ocorre quando os recursos do ambiente não são suficientes para todos os indivíduos. Na competição intraespecífica, os indivíduos envolvidos são da mesma espécie, né? Você está vendo aqui um monte de pombos, aqui você está vendo 2 cervos, certo? Então, essa interação pode ocorrer por disputa de alimento. Então, eles podem estar disputando alimento. Me parece que é o que está acontecendo aqui com esses pombos. Eles estão disputando o alimento aqui. Pode ser uma disputa por água, pode ser uma disputa por local para abrigo ou por parceiros para poder se reproduzir. Muito provavelmente esses 2 aqui são machos e estão brigando pela parceira para poder haver a reprodução, certo? Outra relação intraespecífica é a sociedade. Nas sociedades, os indivíduos se ajudam mutuamente. Então, eles se ajudam para garantir a sobrevivência do grupo. Nessa relação, há divisão de trabalho entre os integrantes. Então, eles se ajudam, né? E cada grupo realiza um determinado trabalho. Algumas espécies de abelhas e de formigas são exemplos de insetos sociais. Olha só. Então, você, por exemplo, vê as formigas. Elas ficam trabalhando mutuamente. Algumas formigas estão ali para proteger o formigueiro, outras formigas estão ali para buscar alimento, né? Tem a rainha que está ali para poder se reproduzir, né? Colocar os ovos e por aí vai. Existe toda uma divisão de trabalho. A mesma coisa com as abelhas, né? Entre as espécies de abelhas sociais, há a rainha, cuja função é a reprodução. Os zangões, que são os machos encarregados da fecundação dos ovos. E as operárias, que têm a função, né, elas são encarregadas de cuidar da colmeia, né? Então elas é quem cuidam, né? E por aí vai. Olha só que interessante, né? Cada grupo aqui realiza o seu trabalho, né, nessa colmeia.
Então aqui a rainha, que ela é bem maior, né? Se você procurar, claro que você não vai fazer isso, colocar a mão dentro de um enxame de abelha, mas para o pessoal especializado que usa roupa de proteção, eles conseguem facilmente identificar a rainha no meio da colmeia, porque ela é bem maior que a operária e bem maior que o zangão. Então, colônia. Colônia também é um tipo de relação intraespecífica, ou seja, de indivíduos da mesma espécie. Nas colônias, os indivíduos trabalham juntos para garantir a sobrevivência do grupo. Mas olha só, presta atenção nessa característica que é fundamental para poder entender o que é uma colônia. Nelas, nas colônias, os integrantes estão unidos fisicamente. Você vê, uma formiga ela não está ligada à outra. Uma formiga pode ir para um lado, a outra formiga pode ir para outro lado. Uma abelha ela pode voar para um lado, a outra para outro lado. Elas não estão ligadas fisicamente. Já na colônia, os indivíduos que formam colônias, eles estão ligados fisicamente. O corpo deles está ligado ao corpo do outro, que se liga ao corpo do outro. Por exemplo, os corais, está vendo aqui, ó, essas estruturas aqui, os corais, eles estão ligados fisicamente. Então é um exemplo, né, de colônia. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Tem um exercíciozinho bem básico aí para vocês responderem. Até a semana que vem. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.